paternidade e na questão da legitimidade. A minha colocação ao senhor é sobre a ação negatória da paternidade. Pelo tempo curto, o senhor não pôde, obviamente, se estender a respeito. Se na ação negatória de paternidade o professor considera a legitimidade restrita ao pai registral ou extensiva ao filho, à mãe e também ao pai biológico, que também me parece ter interesse de agir no caso de reconhecer a sua paternidade biológica perante o filho que está registrado ou presumidamente havido como filho alheio. E ainda, o professor comentou a respeito do Código Civil Português se aqui a ação seria imprescritível. É, conforme o artigo 1854, ou seja, como nós temos no Brasil, aqui temos também imprescritibilidade. Com relação ao professor Eduardo de Oliveira Leite, eu, mais uma vez cumprimentando, né? Depois eu gostaria de falar um pouco a respeito da tutela antecipada, ou seja, quando se diz da lei de alienação parental e da sua ineficácia no Brasil, uma lei tão bem feita, uma lei feita por um jurista, que é o Gustavo, na época, Regis de Oliveira, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lei bem feita, muito bem feita. Toda lei erra em alguma coisa, claro, nada é perfeito, não somos perfeitos, as leis não são perfeitas, mas essa lei é muito bem feita, na minha opinião, é a melhor que nós temos no nosso país, obviamente não pensando em códigos, pensando em leis esparsas. Código melhor, obviamente, tem que ser o Código Civil brasileiro, evidente, do qual eu participei, né? Poderia ser de outro modo. Mas, eu estou brincando. De qualquer maneira, a tutela antecipada, doutor Eduardo, por que os juízes não dão a tutela antecipada quando estão preenchidos os requisitos da verossimilhança da alegação e do dano de difícil reparação ou irreparável? Não se consegue no Brasil uma tutela antecipada daquelas medidas sancionatórias, quando existe alienação parental, ou seja, nenhuma medida de multa, nenhuma medida de ampliação do regime de visitas, do alienado, nenhuma medida de modificação, muito menos uma medida de modificação de guarda, e o tempo é o pior inimigo do pai alienado ou da mãe alienada, o tempo é o maior amigo da alienação parental. Para o doutor Atala Corrêa, eu gostaria de comentar, né, que ele comentasse, não sei se ele se recorda, se não eu conto um pouquinho para ele, de um caso que o STJ julgou com a relatoria do ministro Wilson Naves a respeito desta ideia de que os costumes podem prevalecer sobre o direito. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia considerado que um homem de origem libanesa que alegava que os seus costumes permitiriam tratar a mulher como um ser subordinado e com várias restrições à sua liberdade, à liberdade da mulher, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que este homem estava com razão e não o condenou a reparar os danos acarretados à mulher. O STJ revogou esta decisão no TJ de São Paulo e acabou por condená-lo a reparar danos. E a professora Maria Vital não está, então, por fim, para o doutor Ibrahim, eu gostaria de perguntar para ele o que ele diz a respeito da conversão da união estável em casamento e a mudança de regime de bens sem autorização de um juiz. A partir do momento que, para que se modifique o regime de bens no casamento, é necessária uma autorização judicial, como é que se pode imaginar que na conversão da união estável em casamento possa, né, haver uma mudança de regime de bens de comunhão parcial para, por exemplo, separação total, com pacto antinupcial, sem uma autorização judicial? Isso é uma burla à lei. Então, essas são as questões que ficam, porque eu tinha certeza que o professor Ascensão iria chegar como chegou, então vamos agora